Capítulo 1. Alianças fatídicas. Surgira uma séria disputa entre o cavalo e o javali. Então, o cavalo foi a um caçador e pediu ajuda para se vingar. O caçador concordou, mas disse: se deseja derrotar o javali, você deve permitir que eu ponha esta peça de ferro entre as suas mandíbulas, para que eu possa guiá-lo com estas rédeas e que coloque esta sela nas suas costas, para que possa me manter firme enquanto seguimos o inimigo. O cavalo aceitou as condições e o caçador logo o selou e brindou. Assim, com a ajuda do caçador, o cavalo logo venceu o javali e então disse: agora, desça e retire essas coisas da minha boca e das minhas costas. Não tão rápido, amigo, disse o caçador. Eu o tenho sob as minhas rédeas e esporas e, por enquanto, prefiro mantê-lo assim. O javali e o caçador. Fábulas do Esopo. Às 10h55 do dia 30 de outubro de 1922, Benito Mussolini chegou a Roma a bordo de um vagão dormitório vindo de Milão. Ele fora convidado à capital pelo rei para aceitar a posição de primeiro-ministro da Itália e formar um novo gabinete. Acompanhado por um pequeno grupo de guardas, Mussolini parou primeiro no Hotel Savoia e, depois, trajando paletó negro, camisa negra e chapéu coco negro, caminhou triunfalmente para o Palácio do Quirinal, a residência do rei. Tomar um cafezinho, peraí. Nossa, falando isso aqui pra vocês, depois de todas as notícias dos bolsonaristas em relação à marca IP, né? Pra quem assistir esse vídeo mais pra frente e não souber muito bem dessa história, a Anvisa liberou um comunicado que a marca IP não estava seguindo as normas de vigilância sanitária e que todos deveriam suspender o uso dos produtos. Os bolsonaristas levaram isso para um viés político e resolveram boicotar a Anvisa, tomando banho e alguns, inclusive, bebendo detergente IP contaminado. Lembra muito essa fábula aqui do cavalo, tá? Vamos lá. A casa do rei, cadê? Roma fervilhara de rumores e agitação. Bando de fascistas, muitos em uniformes diferentes, perambulavam pelas ruas das cidades. Opa, aqui foi uma afirmação, gente. Eu li como se alguém estivesse ofendendo. Não, eu estava só afirmando. Um bando de fascistas estava caminhando pela cidade normalmente, tá bom? Mussolini, consciente do poder do espetáculo, avançou a longos passos no piso de mármore do palácio residencial do rei e o cumprimentou. Senhor, perdoe-me. Estou vindo do campo de batalha. 25, 26, 23, 24. Tá. Esse foi o começo da lendária Marcha sobre Roma, de Mussolini. A imagem de multidões de camisas negras atravessando o Rubicão para tomar o poder do Estado liberal italiano tornou-se um cânone fascista, repetido em feriados nacionais e nos livros escolares. Pausa para dar café da manhã para as crianças, porque são 6h10 da manhã do dia 12 de maio de 2026. 6h10. Já as notificações, né, gente? Enfim. Vamos lá.
Essa foi a marcha sobre Roma de Mussolini, né? Virou tipo um símbolo. E mais uma vez eu reforço aqui, parece o quê? A marcha do Chupetinha. Igualzinho. Por que, gente? Por que eu falo isso pra vocês? Por que a gente tá estudando esse livro? Por que eu senti necessidade de fazer uma pausa na produção dos vídeos de signos e começar o Clube do Livro com vocês? Porque é uma fórmula, tá? E tudo isso aqui que eles estão contando é uma fórmula de controle. E ela é repetida ao longo do tempo. Enquanto não se tornar consciente, o inconsciente irá guiar a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Enquanto a gente não souber exatamente o que está acontecendo, a gente não vai lutar contra isso, entendeu? A gente vai ficar só deixando acontecer até que daqui a pouco a gente tá igual no Afeganistão, onde a mulher não pode falar. É ilegal que a voz da mulher, porque a voz da mulher é considerada uma parte íntima. E não só as mulheres, tá? É que isso aí foi o extremo. Enfim, daqui a pouco vira o conto da Aya. A marcha sobre Roma de Mussolini. Tá. A imagem de multidões de camisas negras atravessando o Rubicão para tomar o poder do Estado liberal italiano tornou-se um cânone fascista, repetido em feriados nacionais e nos livros escolares infantis ao longo dos anos 1920 e 1930. Mussolini fez sua parte para sacralizar o mito. Na última parada do trem antes de Roma naquele dia, ele considerou a possibilidade de desembarcar e entrar na cidade montado a cavalo, cercado por seus guardas. Embora o plano tenha sido abandonado, eu vou deixar no... Peraí, certo. Opa, página errada, peraí. Tá. Na última parada do trem antes de Roma naquele dia, ele considerou a possibilidade de desembarcar e entrar na cidade montado a cavalo, cercado por seus guardas. Embora o plano tenha sido abandonado, posteriormente ele fez tudo o que pôde para fortalecer a lenda de sua ascensão ao poder, como, nas suas próprias palavras, uma revolução e um ato insurrecional que lançou uma nova era fascista. A verdade era muito mais mundana. O grosso dos camisas negras de Mussolini, com frequência mal alimentados e desarmados, só chegou depois que ele foi convidado a ser primeiro-ministro. Os pelotões de fascistas em todo o país eram uma ameaça, mas as maquinações de Mussolini para tomar as rédeas do Estado nada tiveram de revolução. Ele usou os 35 votos parlamentares de seu partido, em um total de 535, as divisões entre os políticos, o medo do socialismo e a ameaça da violência dos 30.000 camisas negras para capturar a atenção do time do rei Vítor Emanuel III, que viu em Mussolini uma estrela política ascendente em um meio de neutralizar a agitação. Ou seja, o Mussolini agitou todo mundo, agitou a população, né? Ele pegou um período onde as pessoas estavam já meio separadas, tipo, ninguém já acreditava em muita coisa, os partidos políticos, cada um queria uma coisa diferente, porque de fato, né? Nós temos pessoas muito diferentes. Então, existe em toda democracia a chance de surgirem partidos políticos que não concordam entre si, tá? E foi o que aconteceu aqui na primavera do Mussolini, né? 30 de outubro, primavera. Ele chegou em um país onde as coisas estavam incertas. Ele chegou já com o exército, ele já tinha 30.000 pessoas do lado dele, mesmo que fossem 30.000 pessoas desorganizadas, mesmo que fossem 30.000 pessoas que estavam... Mas as pessoas estavam com medo.
dessa organização que o Mussolini tinha com o seu exército. Então, ele se aproveitou disso, se aproveitou do discurso de que o socialismo ia acabar com o mundo, deixou as pessoas com ainda mais medo e falou: eu sou a salvação. Lembra alguém? Passou aqui na minha cabeça alguns nomes. Vamos lá. É porque todos eles fizeram, como a gente falou, é um movimento padrão, é um movimento de seita, tá? Com a ordem política restaurada pela nomeação de Mussolini e o socialismo em retirada, o mercado de ações italiano subiu fragorosamente. Estadistas mais velhos do establishment liberal, como Giovanni Giolitti e Antônio Salandra, se viram aplaudindo a virada dos acontecimentos. Eles encaravam Mussolini como um aliado útil. Contudo, como o cavalo da fábula do Esopo, a Itália logo se viu sob rédeas e esporas. Vocês estão vendo? Eles criam um inimigo, na verdade era até um inimigo comum, né? Porque, tecnicamente, quando eles chegaram na Itália, nesse momento, entre os anos 20 e os anos 30, a Itália queria fortalecer o capitalismo. Eles estavam ali, o Estado, né, queria, eu acredito que seja capitalismo mesmo, apesar deles terem um rei, né? Então podia ser a monarquia. De qualquer forma, o inimigo sempre foi o socialismo. Não poderia ter igualdade com o povo em uma época onde tinha poder, entende? Quando você tem um poder concentrado na mão de alguém, independente de como isso chama, se for monarquia, se for capitalismo, se for feudalismo, independente de como chama, a gente está falando de uma situação onde uma porcentagem muito pequena das pessoas da nação estão com o poder na mão e a grande maioria das pessoas não tem poder. Isso significa que essa grande maioria das pessoas trabalha para quem tá com poder na mão, tá? Então, quem tá com poder não quer que isso acabe. E precisa, de uma forma, controlar a população, fazer um controle dessa grande maioria de pessoas que não tem poder, que não tem dinheiro, que não tem acesso, para que continuem fazendo o que quem tem o acesso quer, tá bom? Eu não tô julgando nenhum dos dois lados, estou narrando fatos. E aí, o que aconteceu? Mussolini chegou não só com o poder, mas com um controle populacional, um controle do que seria de fato a fé, né, para essas pessoas que estavam com medo. Essas pessoas viram 30 mil soldados organizados, pô, fiquei com medo. O que eu faço para esse medo passar? Eu pego o líder dos soldados e digo, não, eu tô de boa com o governo de vocês, então vocês estão seguros. Nesse caso, Mussolini é o caçador, o Estado é o cavalo, as pessoas o javali. Falando sobre a fábula do escopo que eles fizeram referência no início do capítulo, tá? Vamos lá. Versões semelhantes dessa história se repetiram ao longo do mundo todo. Como eu falei para vocês, é uma fórmula. É quase a receita de um bolo, tá bom? Não foi o bolsonarismo que criou, não foram os bolsonaristas que criaram, não foi o Trump que criou, não foi os Estados Unidos que criou. Eles pegaram uma receita pronta, historicamente falando, sempre funcionou, tá? E historicamente falando, funciona como? Deixando as pessoas um pouquinho mais. Eu não queria estar falando burra, mas desfavorecidas cognitivamente falando, tá? Você pega uma população e convence essas pessoas de que elas não precisam estudar. Você convence esse grande número, esse grande grupo de pessoas, por exemplo, de que elas conseguem dinheiro sem estudo. De que você pega um grande ídolo pop da música, um grande ídolo sertanejo,
e ele vai lá discursar sobre como a vida dele foi ótima sem terminar o ensino médio, sem concluir o ensino fundamental, entende? Em um país que já é tomado pelo analfabetismo. Então você convence esse grande número de pessoas de que eles não precisam estudar. Essas pessoas não vão abrir os livros. Não abrindo os livros, você não descobre que todos os controles populacionais ao longo da história foram feitos assim, tá? E aí? Ok. Versões semelhantes dessa história se repetiram em todo o mundo ao longo do último século. Um elenco de outsiders políticos, incluindo Adolf Hitler, Alberto Fujimori no Peru e Hugo Chávez na Venezuela, chegou ao poder da mesma maneira, a partir de dentro, via eleições ou alianças com figuras políticas poderosas. Em cada caso, as elites acreditaram que o convite para exercer o poder conteria o outsider, levando a uma restauração do controle pelos políticos estabelecidos. Contudo, seus planos saíram pela culatra, tá? Agora deixa eu terminar o parágrafo. Uma mistura letal de ambição, medo e cálculos equivocados conspirou para levá-los ao mesmo erro, entregar condescendentemente as chaves do poder a um autocrata em construção. Agora eu vou parar aqui um pouco para fazer mais uma reflexão com vocês, tá bom? Quando eu faço o estudo desse livro, de partidos políticos, da democracia em questão, mesmo que eu tenha um lado político definido, porque eu sou uma pessoa que nasceu na periferia, mas saiu de lá e tenho ambições de chegar à elite um dia, eu não estou fazendo críticas exatamente à direita, tá? Críticas diretas à elite, apesar de algumas, tá? Tenho meus pontos ali, minhas observações. Mas a minha crítica aqui é aos autocratas, entendem? A minha crítica num contexto geral, como cientista política. Quando eu faço esses estudos, eu gostaria de deixar muito claro que eu respeito tanto a direita quanto a esquerda. Eu respeito tanto os republicanos quanto os democratas, mesmo que eu tenha o meu partido definido. A gente só consegue respeitar as outras pessoas quando a gente sabe quem a gente é. Eu sei quem eu sou. E eu respeito. Só que é isso que a gente quer trazer quando a gente está estudando. Os autocratas, eles não são bons nem para a esquerda e nem para a direita. Quem diz para você que você tem que continuar burro e pequeno, tá errado, entendeu? A gente tem que crescer, evoluir como humanidade. Então, esse clube do livro, as análises e as observações que eu faço não são exclusivos para apoio das pessoas que escolheram a esquerda como ideologia política, tá bom? Mesmo que eu tenha a minha, como cientista, eu estudo fatos. E esses fatos precisam vir de um lugar de respeito para os dois lados. Mas eu sempre vou ter minha inclinação, tá, gente? Isso também tem que ser respeitado. É isso. Próximo vídeo. E eu sei que muitas pessoas da esquerda vão falar que tá errado, que eu não deveria ter um bom relacionamento com a direita. O problema é de vocês, tá bom? No trabalho de vocês, vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor. No meu trabalho, no meu lugar, eu vou fazer do jeito que eu acho melhor. E eu acho que a melhor forma de se combater o fascismo é com alianças, não com separação, tá? Separação nunca vai ajudar ninguém. Aqui as coisas são resolvidas na base do diálogo. Aqui é todo mundo civilizado, tá bom? Na base da violência vai ter que ficar pra próxima vida. Nessa aqui não. Vamos lá, gente. Cadê? A gente parou aqui, ó.
Por que estadistas veteranos experientes cometem esse erro? Há poucos exemplos tão ilustrativos quanto a ascensão de Adolf Hitler em janeiro de 1933. Sua capacidade de insurreição violenta foi demonstrada no Putsch de Munique, já em 1923. Um ataque surpresa ao anoitecer, em que seu grupo de seguidores armados tomou o controle de vários prédios do governo e de uma cervejaria em Munique, onde se reuniam oficiais bávaros. O ataque mal concebido foi contido pelas autoridades e Hitler passou 9 meses na cadeia, onde escreveu seu infame testamento Minha Luta. Depois disso, ele assumiu publicamente o compromisso de chegar ao poder via eleições. De início, o seu movimento nacional socialista teve poucos votos. O sistema político de Weimar fora fundado em 1919 por uma coalizão pró-democrática de católicos, liberais e social-democratas. Contudo, a partir de 1930, com a economia alemã cambaleante, a centro-direita caiu presa de lutas internas e comunistas e nazistas ganharam popularidade. O governo eleito em março de 1930, em meio a dores da crise da Grande Depressão, com o pane no sistema político impedindo a ação governamental, o presidente decorativo Paul von Hindenburg, herói da Primeira Guerra Mundial, tirou partido de um artigo constitucional que conferia autoridade ao chefe de Estado para nomear chanceleres na circunstância especial em que o parlamento não tivesse logrado constituir maiorias governamentais. O objetivo desse chanceler não eleito e do presidente era não só governar, mas marginalizar radicais de esquerda e de direita. Vocês estão entendendo? Por isso que eu tô meio que franzindo os olhos aqui, porque a intenção de todo autocrata é usar o nome das lutas para benefício próprio. Então, a gente vê que Hitler, por exemplo, Hitler pegou tudo que era nomenclatura de esquerda, se apropriou, ele utilizou soldados comunistas, ele entrou com o nome de Partido Socialista, mas Hitler foi um autocrata. Então, ele pegou todo o movimento de esquerda, ele fingiu ser de esquerda, tá? Ele não entrou pela direita. Olha, para vocês verem como é foda a gente estudar. Desculpa, gente, mas é foda estudar história, porque a gente ganha 3 tapas na cara, tá? Ele entrou pelo movimento de esquerda, ele não entrou pela direita, ele entrou assim como o Hugo Chávez. O Hugo Chávez também foi pela esquerda. A gente tá sendo tão otário que a gente vai defendendo uma coisa com unhas e dentes e vai saber, tá? Isso aqui eu deixo para os meus colegas de esquerda também, galera. Vai saber, porque a gente está muito ocupado apontando para quem? Para o Chupetinha. O Chupetinha é claramente um autocrata da direita em ascensão. Mas e os nossos? Vocês acham que não tem nenhum Chaves escondido querendo que a esquerda se radicalize, que a direita se radicalize e que nós comecemos uma guerra uns contra os outros? Tá? Aqui a gente está falando também dessa coisa, porque depois que os autocratas assumem a posição de poder, aqui aconteceu isso. Não, eu assumi a minha posição, então eu vou começar a cortar, tanto de esquerda quanto de direita. Qualquer um que se radicalize, qualquer um que comece a ter poder demais, eu podo. Independente de quem eu falei que concordava para chegar onde eu tô. Entende? Então, eles precisam de brechas radicais, independente do que você defende. Eles vão pegar a sua luta e usar contra você, se você deixar, tá? Vão trazer essa fábula do cavalo e o javali, a fábula do escolpo. Você tem um inimigo? Eu te ajudo a combater o seu inimigo.
Você só precisa me servir um pouquinho. Põe essa coisa de ferro na sua boca, deixa eu te guiar. Quando você estiver me obedecendo, a gente vence o seu inimigo e aí você trabalha pra mim. Agora vamos lá. É pesado, gente, eu sei que é pesado. O objetivo desses chanceleres não eleitos e do presidente era não só governar, mas marginalizar radicais de esquerda e de direita. Primeiro, o economista do partido do centro Heinrich Brüning, que posteriormente fugiria da Alemanha e se tornaria professor em Harvard, tentou restaurar o crescimento econômico, mas fracassou. Seu período como chanceler teve vida curta. O presidente von Hindenburg se voltou em seguida para o nobre Franz von Papen e depois, num desânimo progressivo, para o general Kurt von Schleicher, ex-ministro de Defesa, além de amigo íntimo e rival de Papen. Não obstante, sem maiorias parlamentares no Reichstag, persistiu o impasse. Os líderes, por boas razões, temiam a eleição seguinte, a eleição de Hitler, no caso. Convencidos de que alguma coisa tem que dar certo, um conluio de conservadores rivais se reuniu no final de janeiro de 1933 e chegou a uma solução. É preciso pôr um outsider popular na chefia do governo. Eles o desprezavam, mas sabiam que ao menos ele tinha apoio popular e, acima de tudo, pensavam que podiam controlá-lo. Aqui que deixa a gente um pouco confuso, e eu acho que deixou também as pessoas que participaram desses eventos, tá? Eu vou terminar esse aqui, depois a gente continua na próxima trilogia. Você vê essa ascensão do radicalismo e uma forma de controlar as pessoas, né, inclusive de controlar essas epidemias de fascismo, é podar o radicalismo, mas isso é negativo para todo mundo, assim como o radicalismo também é, gente. Nada do que a gente já fez no passado como humanidade funcionou. Se tivesse funcionado de fato, nós não teríamos passado por tantas dores absurdas, né? Como o nazismo, a pandemia, enfim. A gente sabe que vai existir uma solução, tanto que estamos trocando de era, tá? Todas essas tentativas foram tentativas frustradas de soluções da Era de Peixes, que foi tudo que seguiu após o nascimento de Jesus Cristo. E nós estamos indo para a Era de Aquário, uma era tecnológica. Então, assim, dizem que os próximos 300, 400 anos mais ou menos vai ser da humanidade procurando uma alternativa melhor a todas essas guerras que nós fizemos nos últimos séculos. E é mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui, a nossa pequena contribuição, pequena, minúscula, porém gigante e significativa de hoje, tá bom? É isso que eu tenho pra vocês. Continuo nos próximos vídeos. Um beijo, te alobamo vocês. Agora vamos de clubinho do livro, só pra gente não perder o fio da meada. Vamos achar aqui onde a gente estava, querida. Capítulo 1, parte 4, né? Convencidos de que alguma coisa tem que dar certo, um conluio de conservadores rivais se reuniu no final de janeiro de 1933 e chegou a uma solução. É preciso pôr um outsider popular na chefia do governo. Eles o desprezavam, mas sabiam que ao menos ele tinha apoio popular. Trump. E, acima de tudo, pensavam que podiam controlá-lo. Em 30 de janeiro de 1933, von Papen, um dos principais arquitetos do plano, mandou as favas
as preocupações com a aposta... Peraí. Então, galera, vamos lá. As preocupações com a aposta que faria de Adolf Hitler o chanceler de uma Alemanha dominada pela crise, com palavras tranquilizadoras. Nós os recrutamos para nós mesmos. Em 2 meses, nós o teremos colocado contra a parede de tal modo que ele vai gritar. Ou seja, é difícil imaginar um erro de cálculo mais categórico. Ou seja, os caras colocaram Hitler no poder, porque ele tinha muitas pessoas ali a favor dele, né? Achando que eles teriam um controle popular. Tipo assim, tá, já que ele tem toda essa população aí a favor do que ele tá falando, vamos deixar ele governar? Porque pelo menos ali no governo a gente consegue segurar um pouquinho do que ele tá fazendo. Se ele não tiver no governo, ele vai fazer coisa pior. E aí ele fez o quê? A Alemanha nazista. Voltando aqui. As experiências italiana e alemã realçam o tipo de aliança fatídica que frequentemente eleva autoritários ao poder. Em qualquer democracia, políticos irão às vezes enfrentar desafios graves. Crises econômicas, insatisfação popular crescente e declínio dos partidos políticos estabelecidos podem pôr à prova o discernimento até mesmo dos insiders mais experientes. Se surge um outsider carismático, ganhando popularidade ao desafiar a velha ordem, é tentador para os políticos do establishment, que percebem que seu controle está se desfazendo, buscar cooptá-lo. Se um insider se rebelar para seguir o insurgente antes que seus rivais o façam, ele pode usar a energia e a base do outsider para sobrepujar seus pares. Em seguida, esperar os políticos do establishment, o insurgente poderá ser redirecionado para apoiar o programa deles. Esse tipo de barganha com o diabo frequentemente sofre mutação em benefício do insurgente, na medida em que alianças propiciam os outsiders respeitabilidade suficiente para se tornarem competidores legítimos pelo poder. Na Itália do começo dos anos 1920, a velha ordem liberal estava desmoronando em meio a greves e agitação social crescentes. O fracasso dos partidos tradicionais em formar maioria parlamentar desesperou o ultrapassado Giovanni Giolitti em seu 5º mandato de primeiro-ministro. E, contra a vontade de seus conselheiros, ele convocou eleições antecipadas em maio de 1921. Com o objetivo de tirar proveito do apelo de massas do fascismo, Giolitti decidiu oferecer ao movimento arrivista de Mussolini um lugar do bloco burguês de nacionalistas, fascistas e liberais de seu grupo eleitoral. A estratégia não vingou. O bloco burguês conquistou menos de 20% dos votos, levando à renúncia de Giolitti. Contudo, o lugar de Mussolini na chapa deu ao seu desordenado grupo a legitimidade de que ele precisaria para viabilizar sua ascensão. Alianças fatídicas dessa ordem não estão propriamente confinadas à Europa entre guerras. Elas também ajudam a explicar a ascensão de Hugo Chávez. A Venezuela se orgulhava de ser a democracia mais duradoura da América do Sul, vigente desde 1958. Chávez, oficial de baixa patente e líder de um golpe fracassado que nunca havia ocupado um cargo público, era um outsider político. Sua ascensão, porém, contou com um impulso crucial de um consumado insider,
o ex-presidente Rafael Caldeira, um dos fundadores da democracia venezuelana. Galera, sobre essa questão de insider e outsider, só para a gente contextualizar, outsider significa pessoa popular, uma pessoa do povo, entendeu? Existem as grandes elites que geralmente são treinadas para assumir o cargo, né? Apesar da monarquia já não existir na maioria dos países, né, das nações, ainda assim nós temos pessoas que já nascem dentro desses espaços. A grande maioria das pessoas, né, da população, cresce ali aprendendo a ser CLT, aprendendo a ser trabalhador, no máximo aprendendo a administrar a empresa de família, negócios de família, mas pessoas que nascem dentro dos meios políticos, existem até escolas, né? Tem teorias que dizem que tem escolas, acho que em Genebra, coisas do tipo, que são escolas de líderes, né? A criança já é colocada nesses internatos desde cedo, então você nasce dentro de uma família de elite, já, sei lá, com 7 anos, você vai para essas escolas que vão te educar sobre cultura, arte, literatura, história, geografia, geopolítica, diplomacia, várias questões assim que são conceitos básicos para líderes e são treinadas desde crianças para assumir esses grandes cargos políticos e aí se tornam governadores, senadores, deputados, presidentes. Então eles são treinados desde criança, são os insiders. E aí a gente tem os outsiders, como por exemplo o Lula, ele é um outsider, tá? O Lula, ele não foi treinado para isso. O Lula era um trabalhador que reivindicou o seu direito e lutou assiduamente para conquistar a grande maioria popular. Então, ele foi através do voto, ele convenceu as pessoas, né? Ele era um metalúrgico que levantou movimentos sociais, assim como, por exemplo, o Rick. O Rick Azevedo também fez a mesma coisa. O Rick também era um outsider, era um CLT, que pegou uma causa e lutou por essa causa e saiu de pessoa em pessoa, convencendo as pessoas de que ele era uma boa pessoa para virar um vereador. E ir subindo, entendeu? São outsiders políticos. Eu não tô aqui julgando nenhum dos lados, tá? Só tô explicando para vocês os dois conceitos. E esses conceitos são estudados na história através do tempo. Por exemplo, Hitler era um outsider. Bolsonaro também é um outsider. Bolsonaro também não foi educado para ser um político, mas ele conseguiu uma maioria popular ali que apoiava o fascismo, que apoiava as ideias dele e se tornou presidente por um tempo, tá? Então a gente está fazendo essas relações independente de qual tipo de lado eles defendem, do que eles são outsiders, tá bom? A grande elite ali que já comanda a política ao longo da história, que já nasce ali dentro, cujos parentes já eram grandes líderes, esses são os insiders, ok? Próximo vídeo. Beleza. Capítulo 1, parte 5. Agora, a política venezuelana era muito dominada por dois partidos. Vamos lá. A política venezuelana era há muito dominada por dois partidos: a Ação Democrática, de centro-esquerda, e o Partido Social Cristão, de centro-direita. De Caldeira, conhecido como Copei. Os dois se alternaram no poder pacificamente por mais de 30 anos. E nos anos 70, a Venezuela era vista como uma democracia modelo numa região infestada por golpes de Estado e ditaduras. Então, um governo realmente democrático, ele existe para os dois lados, tá? Esquerda e direita, apesar de aqui a gente ter centro-esquerda e centro-direita. Então, na Venezuela, a democracia funcionou porque a gente tinha pessoas mais inclinadas a ouvir o outro lado do que extremistas, tá? Hitler, por exemplo, era um extremista. Ele não aceitava que existisse outro lado a não ser o dele, e qualquer um que pensasse diferente dele, ele matava,
tá? Agora, aqui, essa Venezuela que deu certo como democracia por 30 anos, existia considerando que algumas pessoas concordavam com a esquerda, outras pessoas concordavam com a direita. Então, eles alternavam 4 anos de governo de direita, 4 anos de governo de esquerda, 4 anos de governo de direita, 4 anos de governo de esquerda. Isso aqui é uma liderança. Isso aqui é um governo democrático. Quando a gente respeita que existem pessoas que pensam diferente da gente e o poder alterna entre elas, tá? Durante os anos 1980, entretanto, dependente do petróleo, a economia do país afundou numa prolongada depressão, crise que persistiu por mais de uma década, quase dobrando a taxa de pobreza. Não é de surpreender, os venezuelanos ficaram cada vez mais insatisfeitos. Distúrbios maciços em fevereiro de 1989 sugeriam que os partidos estabelecidos estavam em dificuldades. 3 anos depois, em fevereiro de 1992, um grupo de oficiais de baixa patente se rebelou contra o presidente Carlos Andrés Pérez. Liderados por Hugo Chávez, os rebeldes se autodenominaram bolivarianos, em homenagem ao reverenciado herói da independência Simão Bolívar. O golpe fracassou. Porém, quando o então detido Chávez apareceu ao vivo na televisão e disse aos seus apoiadores para depor as armas, declarando em termos que se tornaram lendários que... Peraí que eu vou virar a página. 67, 28. A missão deles tinha fracassado por enquanto. Ele se tornou um herói aos olhos de muitos venezuelanos, particularmente os mais pobres. Na sequência de um segundo golpe fracassado, em novembro de 1992, o encarcerado Chávez mudou de curso, optando por buscar o poder pela via eleitoral. Ele precisaria de ajuda. Embora o presidente Caldeira fosse um estadista veterano bem conceituado, sua carreira política estava em declínio em 1992. 4 anos antes, ele não havia conseguido assegurar sua nomeação como candidato presidencial do partido, passando pouco depois a ser considerado uma relíquia política. Mas o senador de 76 anos ainda sonhava retornar à presidência, e o surgimento de Chávez deu a ele uma tábua de salvação. Na noite do golpe inicial de Chávez, o ex-presidente se levantou durante uma sessão conjunta de emergência do Congresso e abraçou a causa dos rebeldes, declarando... Deixa eu tomar meu café. Declaração dele. É difícil pedir ao povo para se sacrificar em nome da liberdade e da democracia, quando ele pensa que essa liberdade e essa democracia são incapazes de lhe dar alimento para comer, de conter a alta astronômica do custo de vida ou de acabar definitivamente com a corrupção que, aos olhos de todo mundo, está corroendo as instituições da Venezuela a cada dia que passa. O discurso político surpreendente ressuscitou a carreira política de Caldeira. Tendo capitalizado a base antissistema de Chávez, o apoio público do ex-presidente aumentou, o que lhe permitiu concorrer com êxito à presidência de 1993. O flerte público de Caldeira com Chávez fez mais do que impulsionar a posição de Caldeira nas pesquisas. Também deu nova credibilidade a Chávez. Chávez e seus camaradas tinham tentado destruir a democracia de 34 anos de seu país. Porém, em vez de denunciar os líderes do golpe como uma ameaça extremista, o ex-presidente ofereceu a eles sua solidariedade pública e, com ela, uma abertura para a política convencional. Caldeira também ajudou a abrir os portões do Palácio Presidencial para Chávez, desferindo um golpe mortal nos partidos estabelecidos da Venezuela. Numa reviravolta surpreendente, ele abandonou o COPEI,
partido que havia fundado quase meio século antes e lançou sua candidatura presidencial independente. Sem dúvida, os partidos que já estavam em crise, sem dúvida, os partidos já estavam em crise, mas a saída de Caldeira e sua campanha anti-establishment subsequente ajudaram a sepultá-los. O sistema partidário entrou em colapso depois da eleição de Caldeira em 1993, como independente antipartido pavimentando caminho para futuros outsiders, ou seja, abrindo caminho para outras pessoas que não fossem de dentro desses líderes da elite. 5 anos mais tarde, seria a vez de Chávez. Contudo, voltando a 1993, Chávez ainda tinha um problema maior. Estava preso, esperando julgamento por traição. Em 1994, entretanto, o presidente Caldeira retirou todas as acusações contra ele. O ato final de Caldeira, ao empoderar Chávez, foi literalmente abrir os portões da prisão para ele. Logo após a soltura de Chávez, um repórter lhe perguntou aonde estava indo. Para o poder. Respondeu ele. Libertar Chávez era uma medida popular e Caldeira tinha prometido fazê-lo durante a campanha. Como a maior parte das elites venezuelanas, ele via em Chávez uma moda passageira. Alguém que provavelmente já teria perdido a simpatia do público nas eleições seguintes. Eles sempre acham, né? Mas, ao retirar todas as acusações, em vez de permitir que Chávez fosse julgado e depois perdoá-lo, Caldeira o elevou, transformando o ex-líder do golpe da noite para o dia em um candidato presidencial viável. Em 6 de dezembro de 1998, Chávez ganhou a presidência, derrotando com facilidade um candidato apoiado pelo establishment. No dia da posse, Caldeira, o presidente que se retirava, não conseguiu ter forças para tomar o juramento de Chávez conforme ditava a tradição. Em vez disso, afastou-se melancolicamente para o lado. Ou seja, vamos só pegar essa parte aqui, deixa eu até anotar onde eu parei. Ou seja, o Caldeira, ele queria tanto voltar a ser presidente que ele apoiou um preso político, né? O Chávez, ele estava preso por golpe. E ele foi lá e apoiou, falou, não, meu presidente, tô com ele, pra o quê? Ganhar o voto dos eleitores do Chávez. E ele conseguiu, foi pra presidência, achando que ia ser... Daqui a pouco a galera esquece. A galera não esqueceu. O Chávez saiu, ele libertou o Chávez, ao invés de deixar ele terminar a pena e ter ali um registro para não poder concorrer, ele libertou o Chávez, retirando o registro. Chávez concorreu e ganhou. Se tornou presidente e o Caldeira se arrependeu profundamente por isso. A gente continua na próxima parte. Capítulo 1, parte 4, 5, parte 6. Apesar de suas enormes diferenças, Hitler, Mussolini e Chávez percorreram caminhos que compartilham semelhanças espantosas para chegar ao poder. Não apenas todos eles eram outsiders com talento para capturar a atenção pública, mas cada um deles ascendeu ao poder porque políticos do establishment negligenciaram os sinais de alerta ou bem lhes entregaram o poder, Hitler e Mussolini, ou então lhes abriram a porta. Então, para Hitler e para Mussolini, os políticos da velha guarda abriram a porta, falaram, não, vem que pelo menos vocês vão me ajudar. Para o Chávez, eles abriram caminho. Não abriram a porta, não colocaram lá dentro, mas abriram caminho. Chávez foi lá e trilhou o resto sozinho. A abdicação de responsabilidades políticas por parte de seus líderes marca o primeiro passo de uma nação rumo ao autoritarismo. Anos depois da vitória de Chávez, Rafael Caldeira explicou seus erros de maneira simples. Ninguém pensava que o senhor Chávez tivesse a mais remota chance de se tornar presidente.
E, apenas um dia depois de Hitler se tornar chanceler, um conservador destacado que o ajudara admitiu: acabei de cometer a maior estupidez da minha vida. Aliei-me ao maior demagogo da história mundial. De fato. Nem todas as democracias caíram nessa armadilha. Algumas delas, incluindo Bélgica, Grã-Bretanha, Costa Rica e Finlândia, enfrentaram a ameaça de demagogos, mas conseguiram mantê-los fora do poder. Como eles o fizeram? É tentador pensar que essa sobrevivência esteja enraizada na sensatez coletiva dos eleitores. Talvez belgas e costarriquenhos fossem simplesmente mais democráticos que alemães e italianos. Afinal, nós gostamos de acreditar que o destino de um governo esteja nas mãos de seus cidadãos. Se o povo abraça valores democráticos, a democracia estará salva. Se o povo está aberto a apelos autoritários, então, mais cedo ou mais tarde, a democracia vai ter problemas. Essa visão está errada. Ela espera demais da democracia que o povo possa dar forma, como lhe aprouver, ao tipo de governo que possui. É difícil encontrar qualquer evidência de apoio majoritário ao autoritarismo na Alemanha e na Itália nos anos 1920. Antes de os nazistas e os fascistas tomarem o poder, menos de 2% da população eram membros de partidos e nenhum partido alcançara nada sequer próximo de uma maioria de votos em eleições livres e justas. Ao contrário, maiorias eleitorais sólidas que opuseram a Hitler e Mussolini antes de os dois homens alcançarem o poder com apoios de insiders do mundo político cegos para o perigo de suas próprias ambições. Ou seja, não foi literalmente o povo que colocou eles lá, foram as pessoas de dentro, foram os insiders, foi a elite, entendeu? Foi um erro muito mais da elite de permitir que essas pessoas entrassem achando que não seria um problema do que o problema que a elite achou que seria se não colocasse, que seria a população. Tá? O Hugo Chávez foi eleito por uma maioria de eleitores, mas há pouca evidência de que a Venezuela estivesse à procura de um ditador. Na época, o apoio público à democracia era maior na Venezuela do que no Chile, um país que era e permanece estavelmente democrático. Segundo a pesquisa de 1998 no Latino Barômetro, 60% dos venezuelanos concordavam com a afirmação: a democracia é sempre a melhor forma de governo, ao passo de que só 25% concordavam que, sob certas circunstâncias, um governo autoritário pode ser preferível a um governo democrático. Em contraste, só 53% dos chilenos entrevistados concordavam que a democracia é sempre a melhor forma de governo. Demagogos potenciais existem em todas as democracias e, ocasionalmente, um ou mais deles faz vibrar a sensibilidade pública. Em algumas democracias, porém, líderes políticos prestam atenção aos sinais e tomam medidas para garantir que os autoritários fiquem à margem, longe dos centros de poder. Ao serem confrontados com extremistas e demagogos, eles fazem um esforço orquestrado para isolá-los e derrotá-los. Embora as respostas populares aos apelos extremistas sejam importantes, mais importante é saber se as elites políticas e, sobretudo, os partidos servem como filtros. Resumindo, os partidos políticos são os guardiões da democracia. É isso, galera. Depois a gente continua, né? Ainda tem algumas, tem mais 9 páginas ainda do capítulo 1. Antes da gente ir pro próximo, vou marcar aqui pra gente não se perder. Mas acho que deu pra entender bem, né? Os autoritários, essas pessoas que
colocam a democracia em risco quase nunca são colocados lá pelo povo, na sua grande maioria. Eles conseguem entrar porque existe um rombo dentro do sistema. O próprio sistema não leva a sério, sabe? Não é nem que apoia, mas pensar, não vai dar nada, essas pessoas não... É besteirinha. E aí permite a entrada deles. Esse que é o problema, tá? Amo vocês. Até a próxima.